Aposentadoria em 2021. Qual regra de transição usar neste ano? Então, gente, meu nome é Oscar, trabalho com direito previdenciário e hoje eu vim aqui entregar uma informação muito importante para vocês. Ao longo desses quase 2 anos depois da reforma da Previdência, a gente tem recebido muita consulta, muitos clientes, muitas ligações, muitas mensagens pelo WhatsApp ou pelo e-mail das pessoas que já cumpriram o pedágio de 50% ou que estão prestes a cumprir. E aí, fazendo aqui dezenas de planejamentos, de cálculos para esses clientes, o que a gente percebeu é o seguinte: aposentar pela regra de transição de 50% só em 2 situações. Primeiro, se você sempre contribuiu perto do piso ou pagando pelo piso. Supondo uma pessoa lá que tinha uma empresa e recolhia prolabore sobre um salário mínimo, ou uma pessoa que sempre teve um salário baixo, um salário próximo de um salário mínimo, ou que recebia mesmo um salário mínimo. Nessa situação, gente, você, em qualquer das regras de transição, vai ter um cálculo, um valor de benefício de um salário mínimo ou muito próximo disso. Então, qual que é a vantagem para você? Qual que é o melhor caminho para você? O melhor caminho é obter aquele benefício que venha antes, que venha primeiro. Não tem por que esperar uma segunda, terceira ou quarta opção de regra de transição. Por quê? Porque você vai receber sempre o mesmo valor ou muito próximo. E uma segunda situação em que a gente te diria para se aposentar usando a regra do pedágio de 50% é quando falta muito para você, por exemplo, se mulher completar 57 anos ou se homem completar 60 anos. Por quê? Porque aqui, inclusive, a gente já coloca um passo dentro da questão do pedágio de 100%. Porque, veja, para conseguir essa regra de transição do pedágio de 100%, tem esse limitador, tem essa barreira da idade, que é 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, por exemplo. Então, veja, se você está ali na casa dos 50 anos sendo mulher, ou 50 anos, 52 anos, às vezes até 53 anos, se homem, aí vocês têm que pensar, vocês têm que refletir. E outra coisa muito importante, vocês têm que ter um planejamento previdenciário. Por quê? Porque com o planejamento previdenciário, você vai saber quanto você vai receber do benefício, tanto para a regra de transição do pedágio de 50%, quanto para a regra de transição do pedágio de 100%, inclusive para as outras regras, para a regra dos pontos e para a regra da idade mínima progressiva. Então veja, se você já completou ou está perto de completar o pedágio de 50%, veja pessoal, vocês não podem, em hipótese alguma, aceitar o valor, aceitar essa data e já pedir a aposentadoria de vocês com base olhando exclusivamente para a regra de transição do pedágio de 50%, sem antes conhecer o valor que você receberia nas outras regras, principalmente a do pedágio de 100%, que é uma das mais próximas que a gente tem observado aqui pela prática diária nossa, pela experiência que a gente vem acumulando desde lá da reforma até agora. A gente tem visto que é a próxima regra que a maioria das pessoas pula quando sai da regra do pedágio de 50% e vai para a próxima regra. E por que toda essa conversa nossa hoje? Por que, Oscar, você fazendo tanta questão de dizer para a gente não aceitar já a proposta, o valor e a data da regra de transição do pedágio de 50%? É porque a gente tem visto aqui no escritório que a maioria, mais de 80% dos casos, gente, a regra de transição do pedágio de 100%, muitas vezes dá um valor de benefício
muito maior do que a regra de transição do pedágio de 50%. E por que que isso acontece? Porque na regra de transição do pedágio de 50% ainda existe o famigerado fator previdenciário, que faz diminuir e que faz diminuir muito o valor do seu benefício, correto? Então, o que fica de saldo dessa nossa conversa de hoje? Primeiro, que vocês não podem aceitar, vocês precisam conhecer o valor do benefício e a data provável da sua aposentadoria nas outras regras de transição, que não só a regra do pedágio de 50%. E o segundo aspecto, a segunda questão muito importante da nossa conversa de hoje, é que vocês precisam fazer um planejamento previdenciário para conhecer tanto o valor de benefício que vocês vão receber, quanto a data que vocês vão se aposentar nas outras regras de transição, que não só a do pedágio dos 50%. Veja, gente, tem um vídeo aqui no canal, tá aqui do lado o card, tá aqui em cima o link, onde a gente explica como vocês fazem essa simulação direto lá pelo site do INSS, correto? Vocês vão aprender como vocês baixam o aplicativo, como vocês criam a senha e como que vocês fazem essa primeira simulação lá no próprio site do INSS. Só que ele não é completo, pessoal. Se você teve algum período de tempo especial, se você, por exemplo, teve alguma ação trabalhista e essa ação não consta lá no CNIS, ou mesmo se tem tempos incorretos que você trabalhou e que não consta no seu CNIS, o que vai acontecer? Na simulação feita no aplicativo do INSS, você vai ter ali tanto o valor de benefício quanto a data provável da sua aposentadoria da maneira que não é a mais correta, com informação de valores e datas que podem não ser necessariamente o que reflita o seu histórico previdenciário. E para corrigir isso, para você fazer esse planejamento de uma maneira muito mais detalhada, muito mais minuciosa, a gente sugere aqui que você procure um profissional de direito previdenciário, um advogado preferencialmente, para te ajudar para fazer esse planejamento para vocês. Nós aqui no escritório estamos oferecendo esse serviço e inclusive é por conta de a gente já ter feito dezenas, eu acho que quase centenas aí de planejamento, é que a gente traz essa experiência. A gente apresenta esse vídeo hoje fazendo essa abordagem, porque a todo instante a gente está calculando aqui valor de benefício de muitas pessoas pelo Brasil afora e a gente tem visto na prática que o pedágio de 50%, gente, ele não está oferecendo o melhor valor de benefício. E como a maioria das pessoas que conseguem se aposentar na regra do pedágio de 50% são pessoas que muitas das vezes estão na casa dos 50 anos ou até menos, tem muitos clientes aqui na casa dos 47, 48, que já fecharam lá o tempo de 35 anos se homem ou 30 anos de tempo de contribuição se mulher e que já estão aptos a se aposentar pela regra do pedágio de 50%. E aí a gente mostra para essas pessoas o quanto que diminui o valor da aposentadoria e a grande maioria delas tem preferido sim esperar pela regra de transição do pedágio de 100% ou então por alguma outra regra que venha antes, mas só que com um valor de benefício muitas vezes melhor do que a regra de transição do pedágio de 50%, tá bom? Então era isso, gente. Querendo fazer esse planejamento conosco, vocês podem clicar no link que está passando aqui embaixo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? E aí, depois de feitos os cálculos, depois de analisada toda a sua situação previdenciária, eu vou entrar em contato com vocês para mostrar, para te explicar o resultado dos cálculos e mostrar para você quais são os melhores cenários com base não na minha opinião, mas com base na experiência que a gente tem aqui de já ter feito esse serviço para muitas outras pessoas e muito provavelmente vai ter muitos casos aqui
parecidos com o seu. Então a gente vai poder te dar um exemplo, a gente vai poder te dar uma orientação a respeito de qual caminho tomar ou qual regra de transição mais se adequa ao seu caso em específico, tá bom? Agradeço a participação de todos vocês. Tendo dúvidas, comentários ou sugestões, por favor, gente, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai se esforçar para responder todos vocês, tudo bem? Então é isso. Obrigado pela companhia, não deixe de dar o joinha, de compartilhar. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!